Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós estamos na nossa última mensagem, da série de exposições no livro de Colossenses. Colossenses 4, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 7. Então, aqueles que encontraram, coloquem-se de pé para lermos a palavra de Deus. Colossenses 4, a partir do versículo 7. Amém? Diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções, se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. E depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Lembrai-vos de minhas prisões. A graça esteja convosco. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse momento e pedimos, ó Deus, a tua direção durante esta exposição. Seja conosco, Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer luz à nossa mente, para que consigamos compreender as verdades que o Senhor já nos revelou e para que possamos, ó Deus, assim, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido contigo. Nos enche, Deus, nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós passamos aí por algum tempo, algumas semanas, estudando esta carta que foi escrita aos Colossenses, e hoje chegamos na última mensagem desta série, que é intitulada Cristo sobre tudo. E apenas recapitulando, irmãos, algumas informações, esta carta foi escrita para a igreja que se reunia ali em Colossos, devido a uma heresia que estava adentrando naquela igreja, E essa heresia, irmãos, queria tirar a centralidade de Cristo da igreja, na salvação e em todas as coisas. Então, eles estavam afirmando que outras coisas eram necessárias para a salvação, que Cristo era importante, mas que outras coisas eram igualmente importantes para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, irmãos, Paulo inicia esta carta já falando a respeito de quem Cristo é, da supremacia de Cristo, colocando Cristo como o próprio Deus que de fato ele é. Ele afirma que Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É aquilo que nós afirmamos na teologia, de 100% Deus e 100% homem. Então, Cristo afirma a supremacia de Cristo e também afirma a sua suficiência para a nossa salvação. Ou seja, apenas Cristo é necessário para a nossa salvação, irmãos. Nós não precisamos de nenhum outro artifício para acrescentar, para que nós sejamos salvos. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E como resultado disso, irmãos, Paulo escreve ali 2 capítulos com essa teologia, a respeito da pessoa de Cristo, mas ele também tem uma parte prática da sua carta. E ele fala que como resultado disso, irmãos, desse entendimento que nós temos sobre quem Cristo é, toda a nossa vida deve refletir a centralidade de Cristo. Ou seja, se Cristo é de fato o centro de nossas vidas, nós devemos deixar de lado, irmãos, aqueles pecados que outrora nós cometíamos quando ainda não conhecíamos a Cristo.
Se nós vivíamos de uma determinada maneira no mundo, uma vida de pecado, agora que nós conhecemos a Cristo, agora que Cristo de fato ocupa o centro de nossos corações, nós devemos deixar de lado aqueles pecados. Cristo de fato deve refletir em nossa vida, irmãos. Cristo de fato deve refletir em nossas vidas. E ele prossegue falando a respeito dessa prática cristã em todos os aspectos, né? Ele fala a respeito de como nós devemos nos comportar em nossas famílias, porque nós temos papéis a exercer em nossa família. O marido tem um papel, a mulher também tem um papel diferente, os filhos têm um papel, os pais têm um papel. Então todos nós devemos exercer os papéis que o Senhor nos confiou. Amém. Se Cristo de fato é o centro de nossas vidas. E não somente em nossa família, irmãos, mas também no trabalho, né? Cristo deve ser refletido em nosso trabalho. E na sociedade também, onde quer que nós estejamos, Cristo deve ser refletido em nossas vidas. E ao final, irmãos, desta carta, Paulo vai citar algumas pessoas que foram importantes em seu ministério. É normal que as cartas de Paulo finalizem dessa maneira, com algumas saudações, né, com uma palavra ali de despedida, algumas orientações gerais. E alguns, quando olham para um texto como esse, acham que é um texto um pouco chato, uma parte que não tenha tanta importância. Alguns, ao ler esse texto, podem pensar, o que é que eu posso extrair daqui de lição para a minha vida? Assim como aquelas genealogias, né, do Antigo Testamento. Você está lendo lá o Antigo Testamento, e aí de repente se depara com aquela genealogia, fulano gerou fulano, que gerou fulano, e aí você pensa, que parte chata, não serve para nada isso daqui. Mas Paulo vai nos dizer lá em Romanos 15, né, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, irmãos, não tem nenhuma parte da Bíblia que seja sem importância, que seja insignificante, né? Toda a Bíblia, cada palavrinha da Bíblia tem a sua importância e tem algo para nos ensinar. Então, irmãos, com esta sessão final, essa despedida aqui de Paulo, nós temos muito o que aprender também. Nós podemos aprender, irmãos, com esse texto de maneira geral, que a obra do Senhor é feita com cooperação. E este é o tema da mensagem de hoje, a cooperação no serviço. A cooperação no serviço. Irmãos, a igreja é formada por pessoas. A igreja, irmãos, não é isso aqui. Quando eu falei a igreja é formada por, alguém pode pensar por tijolos, não. A igreja não é isto aqui, irmãos, essas 4 paredes aqui. A igreja, irmãos, somos nós. A igreja é formada por pessoas. Se não houvesse pessoas aqui, irmãos, isso aqui não seria igreja. Mas quando nós estamos aqui reunidos, aqui é a igreja do Senhor. Porque o Senhor está presente no meio do seu povo, irmãos. Então aqui é a igreja. Este lugar só se torna santo quando nós estamos aqui. Porque nós somos santos que servimos a um Deus santo. E Ele está presente aqui. Mas depois que nós saímos daqui, irmãos, isso aqui é apenas uma casa comum. Isso aqui só se torna santo quando nós estamos aqui reunidos. Então, irmãos, para Paulo, essas pessoas que ele vai citar aqui eram os bens indispensáveis para o seu ministério. Paulo sabia que ele não poderia cumprir o seu ministério sem essas pessoas. Ele não poderia cumprir com o seu ministério sozinho. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, né? Nós somos individualistas, mas Paulo reconhece a importância de ter pessoas ali por perto, irmãos. Nenhum de nós pode fazer a obra do Senhor sozinho. E é por isso que Paulo finaliza sua carta à igreja de Colossos, listando essas pessoas. E essas pessoas, irmãos, eram pessoas totalmente diferentes. Nós vamos ver aqui que no meio tem um escravo e tem um médico. Olha só a distinção. Pessoas totalmente diferentes, mas que têm a mesma importância para o ministério de Paulo. Nenhuma delas são importantes tem uma menor importância para Paulo, irmãos. Nenhuma delas. Todas elas são importantes para Paulo. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui com algumas dessas pessoas, algumas lições para a nossa vida. Eu não vou tratar de maneira exaustiva, né, sobre cada uma dessas pessoas, porque não haveria tempo. São 8 pessoas aqui, mas eu quero falar pelo menos uma característica importante, marcante sobre cada uma delas. Então vejamos, comecemos aqui no versículo 7 e 8, irmãos, em que Paulo fala sobre Tíquico. Tíquico, o encorajador. Esta seria uma palavra que poderia resumir quem é este homem. Veja que Paulo diz aqui no versículo 7, Tíquico,
irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Olha só a descrição que Paulo fala desse homem, Tíquico. Esse nome, irmãos, aparece 5 vezes no Novo Testamento. E pelo pouco que se sabe a respeito deste homem, né, chamado Tíquico, nós podemos perceber que ele tem um coração de servo, um coração ali disposto a servir. Lá em Atos, irmãos, no capítulo 20, versículo 4, Paulo iria fazer uma viagem missionária ali para Jerusalém. E Tíquico é um daqueles que se dispõe a ir com Paulo. Isso parece não ser muita coisa, né? Porque se alguém diz assim, vou fazer uma viagem, alguém diz, opa, vou junto, não parece ser muita coisa. Mas pense bem no mundo antigo, irmãos. Naquele mundo de Paulo, as viagens não eram um momento de lazer. Você não diria, vou fazer uma viagem aqui de navio, enfrentar tempestades, grandes tribulações, grandes provações, para ter um lazer. Não era um cruzeiro, né, que ele iria fazer. Então ele iria se arriscar. Era uma tarefa árdua, uma tarefa perigosa. E Paulo já havia sido informado dos perigos, né, dos problemas que o aguardavam nessa viagem. E mesmo sabendo disso tudo, Tíquico disse que iria com Paulo. E é por isso, irmãos, que Paulo o chama aqui de irmão amado, de fiel ministro, conservo no Senhor. E ele o chama aqui de encorajador. Veja o versículo 8. Eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Irmãos, esse homem era um encorajador. E como é importante, irmãos, termos pessoas na igreja que são encorajadoras. Pessoas que muitas vezes estão aflitas, estão angustiadas na igreja, que estão desanimadas, que estão para baixo, mas aí chega aquela pessoa ao lado, dá um abraço, dá uma palavra ali de ânimo, de encorajamento. Isso é importante, irmão, dentro da igreja do Senhor. Isso é muito importante. E às vezes, o dom que Deus lhe deu é só esse. Mas muito importante. Muito importante. Nós falamos aqui sobre isso, né? Sobre os dons que Deus nos concede. E isso é importante, irmão. Ser pessoas assim. Tíquico era um encorajador. E ele aparece aqui nessa lista de Paulo justamente para isso. Para afirmar a sua importância em seu ministério, irmãos. Prosseguindo, no versículo 9, ele vai falar a respeito de um homem chamado Onésimo. E ele poderia ser caracterizado como o perdoado. Onésimo, o perdoado. Olha só, irmãos, Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Ele não fala muito aqui a respeito de Onésimo, mas se você já leu a carta de Paulo a Filemon, você vai lembrar de quem é Onésimo. Onésimo, irmãos, era um escravo fugitivo lá de Filemon, da casa de Filemon. No entanto, esse escravo se encontra com quem? Com Paulo. E quando ele conhece Paulo, ele também tem um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, irmãos, Paulo manda que ele volte para Filemon. E ele escreve esta carta a Filemon, justamente para que Filemon o recebesse não mais como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. E ele diz aqui a Onésimo que é um de vocês, ou seja, ele é igual a vocês. Ele é igual a vocês. Porque, irmãos, em Cristo, o nosso passado é apagado. Não importa aquilo que nós fizemos no passado, irmãos, em Cristo, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Tem uma música, né, que diz assim, eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus, né? Longe da graça, né? Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Mas aí a música vai passando e vai dizendo, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou, né? Fui resgatado. E o refrão diz, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. E o refrão é só isso, mas é maravilhoso cantar isso. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Nós somos livres em Cristo, irmãos. Onésimo era um escravo, mas agora em Cristo ele é livre. Ele é um de nós. Ele é um de nós, irmãos. Então, a igreja é formada por pessoas como Onésimo. Pessoas que tinham um passado negativo, um passado obscuro, mas que foram resgatadas e perdoadas pelo Senhor. Seguindo, irmãos, no versículo 10, cumprimenta-vos Aristarco. Então aqui ele vai falar sobre esse homem chamado Aristarco, que pode ser definido como o compassivo. Aristarco, ele diz aqui que era o companheiro de prisão. Irmãos, Paulo chama aqui de companheiro de prisão, possivelmente porque esse homem decidiu por livre e espontânea vontade ficar preso juntamente com Paulo para auxiliá-lo no que fosse preciso. Então veja, aquele homem não tinha cometido crime nenhum. O crime de Paulo foi pregar o evangelho.
Já Aristarco não havia feito nada, mas ele disse, não, eu vou ficar preso aqui com você para lhe auxiliar. Por isso que Paulo chama companheiro de prisão. Irmãos, a obra do Senhor não poderia ter sido feita se não fosse por pessoas como Aristarco, compassivas, pessoas que exerceram ali a compaixão, que se importavam com a condição ali de Paulo e que decidiu estar ao lado de Paulo mesmo nesses momentos de dificuldade. Nós sabemos que essa carta foi escrita quando Paulo ainda estava na prisão, irmãos. Paulo havia sido preso por pregar o evangelho, mas pessoas como Aristarco estiveram ali ao lado dele. E é por isso que o ministério de Paulo pôde prosseguir, por pessoas como Aristarco, que decidiu compartilhar do sofrimento do apóstolo para que o reino avançasse. Veja, irmãos, esse homem abriu mão da sua liberdade para que o reino pudesse ganhar, para que o reino pudesse avançar. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos abrir mão de pequenas coisas em nossas vidas por amor a Deus. Nós dizemos, não, eu amo a Deus, mas eu não quero abrir mão de pequenas coisas. Não quero abrir mão de algo que está me prejudicando, que está impedindo de o reino avançar. Nós poderíamos fazer ainda mais pelo reino, mas não fazemos por causa dessas coisas e nós não queremos abrir mão. Mas esse homem abriu mão da sua liberdade para que o reino pudesse avançar. Então, isso fez com que Paulo citasse, irmãos, aqui na sua carta. E ainda no versículo 10, após citar Aristarco, ele vai falar sobre Marcos, primo de Barnabé. Irmãos, Marcos poderia ser descrito aqui como o desertor reabilitado. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre Marcos, né? Marcos ficou conhecido, irmãos, lá no livro de Atos, por ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles haviam feito. E quando acontece a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé entram ali em uma discussão. Paulo não queria levar Marcos por causa desse abandono da primeira viagem. Já Barnabé, né, que era primo de Marcos, queria levar Marcos na viagem. O que é que acontece? Os dois se separam ali. Paulo vai para um lado, Marcos vai para o outro lado por conta dessa controvérsia a respeito de Marcos. Irmãos, Paulo foi firme ao dizer que não deveria levar alguém que os abandonara. E muitas vezes é necessário ter essa firmeza. Foi uma espécie ali de disciplina que Marcos enfrentou por conta desse erro que ele cometeu. Mas Deus, irmãos, usou esse episódio e também usou o auxílio ali do apóstolo Pedro para transformar a vida de Marcos. Porque por causa dessa situação, irmãos, Marcos também se aproximou do apóstolo Pedro. E ali Pedro pôde influenciá-lo também. E quem era Pedro, irmãos? Quem era Pedro? Que negou Jesus 3 vezes, irmãos. Então Pedro entendia muito bem aquilo que Marcos tinha feito. Pedro acolheu Marcos, chamou Marcos para perto e disse, Marcos, eu sei bem como é isso. Você abandonou ali aquela missão, a viagem missionária, você errou. Mas eu errei 3 vezes. Neguei Jesus 3 vezes. Mas com a graça de Cristo, eu fui resgatado, eu fui reabilitado, né? Então a graça de Cristo também pode alcançar a sua vida, irmãos. A graça de Deus nos transforma e nos dá novas chances, irmãos. Muitas vezes nós cometemos erros na nossa caminhada cristã. Nós iremos errar, irmãos. Nós somos pecadores e nós iremos cometer alguns erros durante a nossa caminhada cristã. Mas o que nós devemos fazer, irmãos, durante esses erros que nós cometemos? Será que devemos ser excluídos e não devemos nunca mais fazer a obra do Senhor? Claro que não, irmãos. Se nós de fato nos arrependermos de nossos pecados, é claro que nós poderemos retornar a servir ao Senhor. E é isso que Ele quer, irmãos. Deus é um Deus que nos dá novas chances. Nos dá novas chances. Se nós formos olhar para pessoas que não devem ter chances, por que Pedro deveria ter chances de ter negado o Senhor 3 vezes, irmãos? Eu considero o que Pedro fez pior do que o que Marcos fez. Mas ainda assim, Deus o reabilitou. E louvado seja Deus por isso. Porque isso nos mostra, irmãos, que nós também poderemos ser reabilitados quando nós erramos. E Marcos, irmãos, foi tão importante para Marcos depois, né, que ele cita Marcos aqui, mostra a importância dele para o seu ministério. E Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Foi esse Marcos que escreveu o Evangelho. O primeiro Evangelho a ser escrito foi o de Marcos, né, com o auxílio ali do apóstolo Pedro. Então, olha só o que Deus faz, irmãos. O homem que errou, mas que foi reabilitado, e Deus o transformou de uma tal maneira que ele se tornou um evangelista. Seguindo aqui, irmãos, nas recomendações de Paulo,
no versículo 11, ele vai citar um homem chamado Jesus. Jesus chamado justo. Irmãos, esse Jesus aqui poderia ser descrito como o homem comprometido com o evangelho. Jesus, irmãos, era um nome comum naquela época. Era como se fosse o João, o José dos nossos dias, nome comum, que significava Deus é a salvação. Então, talvez para diferenciá-lo do nosso Senhor, né, ele era chamado aqui de Jesus, o justo, chamado justo, né, que era alguém que vivia uma vida reta, íntegra diante do Senhor. Não há muitas informações sobre quem era esse Jesus aqui, irmãos, mas sabemos que ele foi um instrumento de Deus para quebrar as barreiras entre os judeus, porque ele era um judeu, né? Paulo diz aqui, dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus. Dentre a circuncisão significa ser um judeu. Então Jesus foi um instrumento de Deus para quebrar essas barreiras entre os judeus, irmãos. Porque, apesar de muitos judeus terem se convertido ao evangelho, muitos deles não acompanharam Paulo, né? Não tiveram esse comprometimento ao lado de Paulo, comprometimento com o Senhor, não se posicionaram ao lado de Paulo. Por quê? Caso eles tivessem se posicionado a favor de Paulo, a favor do Evangelho, a favor de Cristo, irmãos, isso custaria muito as suas vidas. Mas Jesus era um homem comprometido com o Evangelho e foi uma fonte de encorajamento para Paulo, né? No final do versículo 11 ele diz, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Então esse homem serviu ali de consolo para Paulo. Era um homem de fato comprometido com o evangelho. Custasse o que custasse, irmãos. Custe o que custar, aquele homem iria estar ao lado de Paulo, ao lado do Senhor. Prosseguindo no versículo 12, ele fala a respeito de Epáfras. Epáfras, irmãos, pode ser definido como um pastor dedicado e um homem de oração. Epáfras, provavelmente, irmãos, era o plantador da igreja de Colossos. Veja que lá no capítulo 1, no versículo 7, Paulo diz assim, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Veja que Paulo está dizendo que eles, a igreja de Colossos, né, tinham aprendido isso com Epáfras, mostrando que provavelmente ele era o plantador dessa igreja e o atual pastor dessa igreja. Tanto que Paulo cita o seu nome lá, como fiel ministro do Senhor. E ele é descrito por Paulo aqui, irmãos, nesse texto, como alguém que luta em oração. Olha só o versículo 12. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Olha só, irmãos, a definição desse homem. Como é interessante. E essa palavra, lutar em oração, é a mesma palavra utilizada lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44, quando se fala a respeito da agonia de Jesus no Getsêmani. Irmão, Jesus estava ali prestes a ser crucificado, mas ele está ali em oração que ele chega a suar gotas de sangue. E, irmãos, ele está em um momento de intensa agonia, mas ainda assim Jesus ora, está em oração ali ao Pai. E é esse sentimento que Paulo diz que Epáfras tem. O sentimento de mesmo em agonia, ele lutava em oração, mas não por ele mesmo, irmãos. Mas não por ele mesmo, mas ele luta por vós nas orações. Veja que Epáfras é um homem dedicado à oração, e ele orava pela igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor avançasse, irmãos. E foi exatamente Epáfras que avisou o apóstolo Paulo a respeito desses falsos ensinos, dessas heresias que estavam entrando na igreja de Colossos. Foi Epáfras que avisa a Paulo. Então veja, irmãos, o cuidado que esse pastor tem por sua igreja. Era um pastor que amava a sua igreja, se dedicava à sua igreja e queria ver a sua igreja avançando, irmãos. Mas muitas vezes, nós que vivemos nesse mundo tecnológico de hoje em dia, né, nós muitas vezes preferimos ouvir os pastores do YouTube do que os nossos próprios pastores. Mas, irmãos, quando nós temos um problema, quem é que vai socorrer? É o pastor lá do YouTube ou é o pastor da igreja local? Porque muitas vezes nós fazemos essas comparações, né? Olhamos para um pastor lá do YouTube e vemos, que esse pastor é muito bom, esse pastor tem uma palavra maravilhosa. E eu realmente admiro alguns desses homens de Deus, desses pastores. Mas isso não deve fazer com que nós desvalorizemos os pastores que Deus nos deu na nossa igreja local. Porque são homens de oração, irmão. São homens que têm orado por nós, especificamente por nós. E que têm lutado por nós em nossas orações.
e que tem buscado o crescimento espiritual de cada um, irmãos. Tem se dedicado por causa disso. Então, não são os pastores do YouTube que irão nos socorrer. São justamente os pastores que o Senhor nos deu em nossa igreja local. Apesar dos defeitos que nós temos, mas são os pastores que o Senhor nos colocou para que cuidasse do seu povo. Então, irmãos, valorize o seu pastor, porque ele tem lutado por vocês em suas orações, tem se dedicado para ver o crescimento espiritual de cada um. E é assim que ele fala Epáfras, e é interessante, irmãos, aqui no versículo 12, que ele diz assim, ó, cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós. Em uma versão, a Nova Almeida Atualizada vai dizer que é da igreja de vocês, ou seja, não é ninguém distante, porque muitas vezes nós só valorizamos pessoas que são de fora, mas algo que é nosso, que pertence à nossa igreja, nós temos a tendência de não valorizar. E é por isso que Paulo enfatiza aqui, ó, ele é um de vós, ele é da igreja de vocês, e ele tem lutado por vocês, então valorize esse homem, esse fiel servo do Senhor. Amém. E após, irmãos, o versículo 14, ele vai falar a respeito de Lucas. Lucas, o médico amado. Olha só, irmãos, Lucas, a descrição de Lucas que eu posso dar é a mesma que Paulo deu, o médico amado. Meus irmãos, é interessante porque Lucas era conhecido aqui por sua profissão. Na verdade, é o único lugar onde Lucas é identificado como sendo médico. E o cristão, irmãos, não deve ser conhecido apenas pelo que ele faz, mas pelo modo como ele faz o que faz. Veja que ele é chamado aqui de um médico amado. O que é que isso significa? Que ele era um médico exemplar também. É um médico que estava ali cuidando das necessidades de Paulo, que o socorria a Paulo em todas as coisas. Irmãos, na obra do Senhor, nem todos terão um diploma de seminário. Nem todos serão teólogos. Nem todos serão teólogos. Muitas vezes nós achamos que para servir ao Senhor, eu preciso fazer teologia, preciso ir lá para a África, ir lá para a Europa, pregar o evangelho fora do país ou fora da minha cidade. Mas não, irmãos, você pode servir ao Senhor com os dons que Deus lhe deu. Amém. Com a função que você tem no seu trabalho. Se é ser médico como Lucas, seja o melhor médico, seja um médico exemplar. Que você seja conhecido pela sua profissão, mas não apenas como médico, mas como um médico bom, um médico que honra a Deus. E seja qual for a sua profissão, irmão, seja qual for a sua profissão, onde quer que o Senhor colocar você, sirva ao Senhor nesse lugar. Porque quando você der o seu melhor, no lugar onde você trabalha, as pessoas olharão para você de maneira diferente. E aí você terá a oportunidade de pregar o Evangelho, através da sua vida, mas também comunicando com as suas próprias palavras aquilo que Cristo fez por você. E por que você trabalha daquela maneira, diferente de todas aquelas outras pessoas ao seu redor. Irmãos, Lucas foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, né? E em Atos, nós vemos que ele vai escrevendo uma parte em terceira pessoa, né? Apenas narrando os fatos que aconteceram, mas a partir da segunda viagem missionária de Paulo, ele está presente ali naquelas viagens e começa a escrever utilizando o pronome nós, se incluindo naquelas viagens, porque ele está presente ali. E desde então, ele passou a ser um companheiro inseparável de Paulo. Lá em 2 Timóteo 4:10, Paulo diz que todos o abandonaram na província da Ásia, menos Lucas. Então, olha só a importância que Lucas tem ali para o ministério de Paulo. Irmãos, nós somos chamados a servir a Deus dessa mesma maneira que Lucas servia. Lucas era um médico e ele não deixou de ser médico. Ele continuou acompanhando Paulo como médico e servindo a Deus e aos seus irmãos como médico. Então, sirva ao Senhor na profissão que você tem. Algo que eu já falei aqui algumas outras vezes, né? Conta uma história que uma pessoa chega até Lutero, um sapateiro, chega até Lutero e pergunta como é que ele poderia servir ao Senhor. Melhor, né? Que ele tinha esse desejo de servir ao Senhor. E ele achava que Lutero iria dizer para ele, larga a sua profissão, se torne um missionário, viva dentro da igreja, faça isso, faça aquilo outro. Mas a resposta de Lutero surpreendeu, né? Lutero vai dizer para ele, faça um bom sapato e venda no preço justo. Algo simples, né? Faça um bom sapato e venda no preço justo. E dessa maneira, com a profissão dele, ele estaria honrando a Deus, estaria servindo ao Senhor na sua profissão. Então, honre a Deus na sua profissão. Sirva ao Senhor na sua profissão. Né? Como Paulo escreve também, ali no finalzinho do capítulo 3, capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos servir aos nossos patrões, né, aos nossos chefes, como se nós estivéssemos servindo
ao Senhor. E dessa maneira nós estaremos glorificando a Deus. Continuando, irmãos, versículo 14, Paulo vai nos falar aqui a respeito do último homem que eu vou citar aqui, que é Demas. Ele apenas diz que Demas vos cumprimenta, né? Juntamente com Lucas. Demas, irmãos, pode ser definido aqui como um homem com um futuro triste. Por quê? Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, Demas era um companheiro de Paulo, uma pessoa importante para o seu ministério. Mas lá em 2 Timóteo 4, quando ele diz que todos o abandonaram, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, olha só o futuro aqui desse homem, irmãos, que aparece aqui nesta carta, sendo elogiado por Paulo como um dos companheiros do ministério de Paulo, uma pessoa importante para Paulo, mas aí depois ele aparece como tendo se desviado dos caminhos do Senhor, deixado a fé. Paulo não sabia, irmãos, que Demas, não sabia do futuro de Demas. Deus sabia do que ia acontecer com Demas. E aí nós podemos até nos perguntar, por que então Deus permitiu que o nome de Demas aparecesse aqui nessa carta, sendo elogiado por Paulo, para depois ele dizer que abandonou a fé? É interessante fazer esse questionamento, irmãos, porque nós precisamos entender que mesmo aqueles que parecem estar completamente firmados podem cair. Nós, irmãos, se não tomarmos cuidado, podemos cair. Nenhum de nós pode dizer, não, eu estou muito firme, estou tão firme que eu nunca vou me desviar dos caminhos do Senhor. E confiar em nossas próprias forças. Irmãos, nós devemos confiar apenas no Senhor e rogar ao Senhor diariamente para que não caiamos. Porque não foi isso que o Senhor nos ensinou. Nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. A vigilância, irmãos, vigilância. Paulo também vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se nós estamos de pé hoje, amém. Mas tome cuidado. Tome cuidado com o orgulho, com a arrogância. Confie não em sua força, mas confie no Senhor, irmãos, no Senhor. Nós devemos, irmãos, manter os nossos olhos em Cristo, não em pessoas. Porque acontece, muitas vezes, de nós olharmos para uma pessoa e termos essa pessoa como exemplo. E é o que acontece. Se essa pessoa tropeça, nós nos entristecemos porque achávamos que aquela pessoa nunca iria tropeçar e nós nos afastamos do caminho do Senhor por conta do erro de uma pessoa. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, irmãos, isso não irá acontecer. Porque nós sabemos que pessoas pecam. Sabemos que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas nós devemos ter o cuidado de nós estarmos firmes no Senhor. E eu já vi também, irmãos, outras pessoas que eram pessoas que estavam firmes no caminho do Senhor. Conheci um rapaz, um jovem, seminarista, muito inteligente, muito conhecedor da Bíblia, que servia na sua igreja local, se preparando para o ministério pastoral e de repente abandonou tudo para seguir os prazeres da vida. Abandonou tudo, irmãos. E nós olhamos para isso com tristeza, né, nosso coração. Com tristeza em nosso coração. Mas nós devemos olhar para Cristo, irmãos. Porque se nós olharmos para as pessoas, nós iremos vacilar também. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, irmãos, nós não iremos cair por causa do erro de outras pessoas. Isso continua a acontecer em nossos dias, irmãos. O mesmo erro de Demas aqui, e nós devemos ter o cuidado para que não aconteça conosco. E aí, irmãos, é a importância de nós estarmos juntos sempre. Porque juntos nós nos fortalecemos uns aos outros. Se eu vejo que um irmão está prestes a cair, o que é que eu faço? Eu vou lá e ajudo aquele irmão. Dou a mão para o irmão, para que ele não caia, para que ele não tropece. Nós nos fortalecemos, nós nos exortamos, nós somos encorajados a permanecer firmes na fé. Amém. Irmãos, eu falei aqui um pouco sobre cada uma dessas pessoas, e agora eu quero falar um pouco sobre alguns pontos que nós devemos colocar em prática, algumas lições práticas para a nossa vida, do que nós aprendemos com cada um dessas pessoas que foram listadas aqui. Em primeiro lugar, irmãos, integre-se ao corpo de Cristo. Integre-se ao corpo de Cristo. Irmãos, a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo. Amém. Ao contrário, irmãos, do que os nossos irmãos pentecostais vão entender a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo é justamente o momento em que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Volte a sua Bíblia um pouco lá para 1 Coríntios, no capítulo 12.
versículo 13, para que nós possamos entender melhor esse assunto. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: pois todos fomos batizados por um só Espírito. Para quê, irmãos? Para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que todos nós fomos batizados por um só Espírito. Não há pessoas dentro do corpo de Cristo que foram batizadas no Espírito e outras que não foram. Todos nós fomos. E fomos batizados para quê, irmãos? Para sermos partes do corpo de Cristo. Então, a evidência, irmãos, de que nós fomos batizados não é o falar em línguas ou qualquer outra experiência sobrenatural, mas é o fato de nós sermos inseridos no corpo de Cristo. Então, se você já recebeu a Cristo, você já faz parte do corpo de Cristo. Agora é necessário fazer apenas a integração a este corpo, irmãos. A integração a este corpo. Veja que Paulo estava na prisão quando escreve esta carta aos Colossenses. Mas existiam pessoas próximas dele, irmãos. Essas 8 pessoas ali que Paulo cita eram pessoas que estavam próximas, principalmente nessa questão ali relacionada à igreja de Colossos. Então, assim como Paulo estava preso e tinha pessoas próximas a ele, você tem pessoas próximas a você. Você tem pessoas em quem você pode confiar. Irmãos, quando uma ovelha caminha sozinha, ela é uma presa fácil. Ela se torna uma presa fácil. Mas a partir do momento que uma ovelha está caminhando com outras, com várias outras ovelhas, se torna mais difícil. Se torna uma presa difícil. Então, irmãos, se integre ao corpo de Cristo. Se você já faz parte da igreja de fato, você precisa apenas se integrar. Ou seja, saber que você tem pessoas ao seu lado com quem você pode contar. Em segundo lugar, irmãos, esforce-se para estar junto. Voltamos lá para Colossenses, nos versículos finais, versículo 15 e 16. Paulo diz assim: cumprimentai os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos laodicenses. E procurar ler também a carta de Laodiceia. Veja, irmãos, que Paulo escreve a carta para a igreja de Colossos. Mas é importante notar que naquele tempo não havia templos como nós temos hoje. Não havia templos como nós temos hoje. Né? Isso vai acontecer apenas por volta ali do 6º século da era cristã. As pessoas, irmãos, antigamente se reuniam em casas. Se reuniam em casas, assim como nós estamos reunidos aqui hoje. Se reuniam em casas. E a casa ali de Ninfa, né, essa pessoa que ele cita aqui, ela recebia as pessoas em sua casa para justamente ter um momento de culto ali. E isso, irmãos, muitas vezes, em meio às perseguições que aconteciam naquela época, em meio às dificuldades que aconteciam naquela época, aquelas pessoas continuavam a se reunir na casa dessa irmã para cultuar o Senhor. E hoje, irmãos, quais são as dificuldades que nós temos? Nós colocamos hoje muitas dificuldades para não virmos à igreja, para não nos reunirmos como igreja. Mas a Bíblia nos exorta, irmãos, a perseverarmos nessa prática de nos reunirmos como igreja do Senhor. Em Hebreus 10, no versículo 25, diz assim: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais nós vemos que a vinda do Senhor está próxima, irmãos, devemos fazer isso com ainda mais perseverança. Devemos encorajar ainda mais uns aos outros. Devemos nos esforçar, irmãos, para estarmos juntos. E a pergunta é: você valoriza esse momento de comunhão e de adoração que acontece em comunidade? Porque hoje, irmãos, nós vivemos em uma época que é extremamente individualista. Uma época que é egoísta, uma época em que as pessoas batem no peito e dizem assim: eu sou a igreja, eu não preciso estar aqui dentro deste local para cultuar ao Senhor. Irmãos, isso é uma mentira que tem se espalhado. É uma mentira, irmãos, porque a Bíblia vai nos dizer que nós, juntos, somos a igreja. Não existe eu sou a igreja. Sozinho, irmãos, nós não somos igreja. Sozinhos nós não somos a igreja, mas juntos, aí sim nós formamos um corpo. Um corpo é formado por muitos membros, e não apenas um membro só.
Paulo vai nos dizer isso, né? Será que a mão pode dizer eu sou corpo? Será que a orelha pode dizer eu sou corpo? Claro que não. É apenas uma parte do corpo. Então, irmãos, que nós não sejamos parte desse mundo individualista, que nós saibamos que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos a igreja. Então, se esforce para manter essa comunhão com a igreja do Senhor. Terceiro lugar, se interesse, irmãos, por cada um dos seus irmãos. Se interesse por cada um dos seus irmãos. Voltemos para Colossenses. Quando se fala em se interessar pelos seus irmãos, tem aqui alguns pontos que nós devemos nos atentar. Encoraje, seja um encorajador dos seus irmãos. No versículo 8, irmãos, nós vimos que Tíquico, que era chamado ali de um encorajador, ele foi enviado para a igreja para confortar o coração da igreja. E muitas vezes nós vamos chegar na igreja desanimados, por muitas situações que nós enfrentamos no dia a dia. Nós passamos, irmãos, por momentos de tribulação. Nós passaremos por momentos de tribulação. E nós precisamos estar atentos às necessidades de cada um. Quando nós vimos um irmão que está triste, o que a gente vai fazer? A gente vai estar lá do lado desse irmão, vai consolar aquele irmão, vai confortar aquele irmão. Às vezes nós já chegamos com crítica para o irmão, né? A gente vê um irmão que está passando por dificuldade, a gente critica em vez de ajudar. Mas nós devemos ser encorajadores. Veja que até mesmo Paulo tinha pessoas que o encorajavam. No versículo 11, né, ele vai dizer, os quais me têm sido consolo. Veja que Paulo, irmão, também passava por momentos de tristeza. A gente olha, o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também se desanimava, também se entristecia por muitas situações. E Paulo também precisava ser encorajado. Então, irmão, seja um encorajador. Versículo 12, nós devemos aprender aqui com Epáfras, né, que nós devemos ser pessoas de oração, irmãos. Oração. Veja que Paulo lutava pela igreja em suas orações. Irmão, sabe como o egoísmo tem se manifestado em nossas vidas? Quando nós oramos e pedimos oração apenas por nós mesmos. Quanto tempo você passa gastando orando pelo seu irmão, pelos seus irmãos? Às vezes, quando nós oramos pelos irmãos, nós apenas citamos o nome de maneira rápida, né? E passamos e a gente foca nos nossos pedidos. Mas gaste tempo orando pelos seus irmãos, porque aí você quebra esse egoísmo que existe em nossos corações, irmãos. Porque nós somos pecadores, e o egoísmo às vezes está ali em nosso coração, mas nós precisamos quebrá-lo, irmãos. Precisamos quebrá-lo, e a melhor forma de fazer isso é orando uns pelos outros. A intercessão não é papel apenas do líder da igreja, mas de cada um de nós, de todos nós, irmãos. E outra forma de você se interessar pelos seus irmãos é falar publicamente das qualidades de cada um deles também. Veja que nesse texto todo que nós lemos aqui, do verso 7 ao 18, Paulo cita 8 pessoas que não eram perfeitas. Não eram perfeitas, irmãos. Mas ele destaca aqui um lugar especial para falar das suas qualidades. Ele não fala aqui, não é lugar para falar dos defeitos daquelas pessoas. E o que acontece muitas vezes? Se eu vou falar sobre um irmão, dizer, a irmã Maria Ramos é legal, né? Pessoa boa, mas... Aí tem o mais, a gente começa a falar algumas coisas, é assim, assim, com uma aparência de piedade, né? Porque nós gostamos, parece, de falar mal das pessoas. Nós temos prazer em falar mal das pessoas. Mas quando é para falar bem, nós temos muita dificuldade. Quando é para elogiar alguém, nós temos dificuldade de fazer um elogio, principalmente se for publicamente. Mas Paulo faz esse elogio público. Se precisasse repreender algum irmão, ele faria em particular. Mas o elogio, irmãos, faria publicamente. É claro, irmãos, que nós não devemos fazer nada esperando o reconhecimento das pessoas. Isso deve ficar bem claro. Nós não devemos fazer esperando o reconhecimento. Devemos fazer para Deus, porque nós estamos servindo a Deus. Mas quando nós reconhecemos as qualidades de alguém, quando nós elogiamos as pessoas por aquilo que elas fizeram, nós também estamos servindo de encorajamento para essas pessoas. Às vezes a pessoa está triste, mas é elogiada por um trabalho que ela fez, ela tem o seu ânimo renovado. Então você serve de encorajador também ao fazer isso. E em quarto e último lugar, irmãos, cumpra o seu ministério. Veja o versículo 17 e 18. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Veja que Paulo finaliza aqui a sua carta, né, falando para Arquipo, para que ele cumpra com o ministério que o Senhor lhe havia confiado. Irmãos,
Paulo, no versículo 18, vai dizer o seguinte: lembrai-vos das minhas algemas. Lembre-se que eu estou preso. O que é que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, a prisão de Paulo não era um impedimento para que ele servisse ao Senhor. Mesmo preso, ele continuou a servir. Mesmo preso, ele continuou a pregar. Mesmo preso, ele continuou a servir as igrejas ali ao seu redor. Mesmo preso, irmãos. E qual é a dificuldade que nós temos em servir ao Senhor? E é por isso que ele encoraja Arquipo: cumpra com o seu ministério. Cumpra com o seu ministério. Cuida do ministério que recebeste no Senhor, irmãos. Nós devemos entender que todas as partes do corpo são importantes para o Senhor. Assim como todas as partes do nosso corpo são importantes para nós. A gente pode pensar: não, meu dedo mindinho não serve para nada, vou tirar. Não, a gente não quer tirar o dedo mindinho. A gente não quer tirar. É importante, por mais que ele esteja lá esquecido, abandonado, que dá uma dor quando a gente bate na parede, mas a gente não quer tirar o dedo. Então, todas as partes do corpo são importantes. Você tem uma importância no corpo de Cristo. Deus concedeu dons para você, Deus deu um ministério para que você cumpra. E você deve cumprir com esse ministério que Deus lhe deu. Não deixe que o dom que Deus lhe deu seja enterrado, como naquela parábola dos talentos. Nós prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E ao final desta carta, irmãos, Paulo diz: a graça esteja convosco. Irmãos, é a graça que nos move. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos capacita a cumprir o ministério que Ele nos confiou. Irmãos, nós somos cooperadores na obra do Senhor. Esta é a mensagem de hoje. Paulo escreveu ali elogiando, falando sobre 8 pessoas que eram importantes em seu ministério. E nós, irmãos, temos também importância para cumprirmos a obra do Senhor. Veja que dentre essas pessoas tínhamos ali um médico e um escravo. Mas ambos tinham a mesma importância. Não existe na igreja do Senhor, irmãos, não existem títulos. Ah, eu sou mais importante porque eu tenho um doutorado. Aquela pessoa ali não tem nenhum fundamental, é igualmente importante na obra do Senhor. O seu título não importa nada diante de Deus. O que importa é que você sirva ao Senhor com o ministério que Ele lhe confiou. E é tudo, irmãos, pela graça. O mérito não é meu, o mérito não é seu. O mérito é todo dele. Então, como Paulo finaliza, que a graça de Cristo seja sobre nós. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos por esta palavra, Deus, que foi lida, foi ministrada aqui nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use em tua obra, Deus. Sabemos que o Senhor deu dons, talentos e ministérios diferentes a cada um de nós. Então nos ajuda, Deus, a cumprirmos com o nosso ministério. Todos nós, ó Deus, temos importância dentro da obra do Senhor. Então que a tua graça, Deus, possa nos motivar, que a tua graça possa nos mover a cumprir com este ministério, a servir o Senhor com aquilo que o Senhor nos confiou. Seja conosco, Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém.